E temos já um assunto muito importante para o começo do programa. A gente vai falar sobre direito. Aliás, hoje é dia da bandeira, viu, gente? É um dia importante também para o nosso Brasil. Dia da bandeira, com aquele hino da bandeira que é lindíssimo, né? Na época da escola a gente aprendia a cantar esse hino. Enfim, e aí pensando em tudo isso, nos nossos direitos, nos nossos deveres como cidadãos, a gente resolveu falar um pouquinho sobre direito. E há 13 anos foram criados centros judiciários de soluções de conflitos e cidadania, o SEJUSC. Nesses centros são realizadas audiências de conciliação. E conciliar é uma tarefa essencial para trazer final feliz a inúmeros conflitos judiciais. Mas eu fico pensando assim, será que toda questão pode ser solucionada em audiência de conciliação? Quem é que pode utilizar esse serviço? Para a gente entender melhor, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo via Skype o desembargador de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, doutor José Carlos Ferreira Alves. Olá, doutor, como vai? Que prazer revê-lo, tudo bem? Muito bem, Cláudia. Como vai você? Tudo bem também? Tudo bem. Prazer em conversar contigo e principalmente sobre essa situação. Quem agradece sou eu, o prazer é todo meu, mas eu quero te pedir permissão, antes da gente começar a falar, de eu fazer 2 agradecimentos sem os quais eu vou me sentir extremamente injusto e ingrato. Nós que nesta época de pandemia estamos vivos, estamos com saúde, estamos em paz, devemos por primeiro agradecer a Deus pelo dom da vida, sem o que não estaríamos aqui, não é verdade? Com certeza. E eu, dentro da minha grande fé, até me valendo do privilégio de poder estar me manifestando numa estação católica, eu sempre, por uma questão de gratidão mesmo, eu gosto sempre de agradecer também a Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto, que foi tão importante na minha vida em momentos angustiantes pelos quais eu passei. Feito esses 2 agradecimentos, sem os quais me sentiria injusto e ingrato, quero agradecer a você, Cláudia, pelo convite que me formulou e que vai me permitir falar sobre esses 2 institutos da conciliação e mediação tão importantes na vida do cidadão. Que ótimo. Então me conta um pouquinho mais, doutor. Esses institutos, eles servem para toda a questão judicial? Como é que funciona? Para toda a questão judicial. Então, sempre que houver um conflito, e o ideal é que esse conflito não chegue a se transformar num litígio, porque o conflito é natural da relação humana. Todos nós somos sujeitos a conflitos, a divergências de entendimento, mas quando este conflito, quando esta divergência não chega a um bom termo, isto se transforma num litígio e vai para as barras do tribunal. E nós temos um tribunal de justiça, nós temos um poder judiciário assoberbado de trabalho, porque você tem uma base, nós temos no Brasil aproximadamente 90 milhões de processos em andamento e quase 1/3 deste número astronômico de ações estão aqui em São Paulo. Então, evidentemente que não se dá vazão na forma desejada. Então, precisávamos de novos instrumentos, não é verdade? Olha, e aí... Pode falar, desculpa. E aí surgiram, então, surgiu o renascimento, né, da conciliação e da mediação, porque são instrumentos muito antigos, que já foram feitos por sacerdotes, por os reis, porque é inimaginável a gente imaginar que antes da existência do Poder Judiciário, as pessoas não resolvessem os seus problemas, não é verdade? Então, se eles resolviam os problemas dele, por que a gente não pode retomar esta situação que permite, então, às pessoas resolverem por si as suas divergências? Agora, eu imagino que sejam situações muito desafiadoras, né? Porque alguns conflitos vêm carregados de muita mágoa, de muito rancor, de muito ódio. E como é que vocês agem? É uma equipe que cuida disso?
Então, aí é que está, Cláudia. É importante até frisar que essa questão que envolve conciliação e mediação, ela também no âmbito do Poder Judiciário não é nova. E ela já teve alguns repentes. E um deles foi com a Lei 9.099, que todos nós conhecemos como Lei das Pequenas Causas, que estabeleceu uma tentativa de conciliação antes do prosseguimento judicial da questão. Contudo, as pessoas envolvidas não eram especialistas. E aqui eu lembro até uma vez vendo um discurso do Barack Obama, ele dizendo que não adianta a pessoa ser boazinha, de ser gente boa, que tem compaixão, ela precisa ser especialista. E ele dá dois exemplos assim que realmente mostram a importância. Falo, quando eu vou ao médico, a despeito dele me tratar bem, carinhosamente, falando, oi, como vai? Tá? É importante saber que ele foi para uma escola, aprendeu aquele ofício e que aquilo que ele vai me falar, mais do que me agradar, vai resolver o meu problema. E essa situação, então, ganha mais relevo quando ele entra num avião e imagina um piloto tratando super bem, mas ele quer saber que aquele piloto conhece o ofício. E a mesma coisa na conciliação e mediação. Então não adianta o pretenso conciliador e mediador ser uma pessoa que tenha compaixão, que tenha carinho com o cidadão, ele precisa ser um especialista. E hoje nós temos essa obrigatoriedade em decorrência de uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça e que depois teve uma complementação com uma lei 13.140, e também com o novo Código de Processo Civil. Então, hoje quando falamos de conciliadores e mediadores, nós estamos falando de pessoas especializadas nisso. Olha que beleza. O público leigo, assim como eu mesma, que não conheço como funciona, a gente fica muito curioso, né? Então, eu vou deixar aqui uma situação no ar. Vamos imaginar que eu vou recorrer a algo que me aconteceu, em que eu me senti lesada e que eu acho que eu mereço, por exemplo, uma indenização. O que geraria na minha cabeça aquela frase que todo mundo fala, vou entrar na justiça contra tal pessoa ou tal empresa. E aí a gente faz a reunião com o advogado vai se reunir com o advogado do envolvido e eu quero saber como é que a gente para nesse método de conciliação. Mas não responde agora não, daqui a pouquinho eu volto para a gente poder entender melhor como tudo isso funciona, tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos lá, daqui a pouco eu volto lá. Eu tô curiosa porque olha que coisa boa, né? Porque problema na justiça, aquele que vai arrastando por anos, eu acho que a gente precisa realmente evitar. E se existe a possibilidade da conciliação, que coisa maravilhosa. A gente está aprendendo sobre conciliação. Eu sei que de repente esses assuntos pegam a gente porque é um universo que talvez você ainda não tenha penetrado, mas é importante a gente saber o que existe e como é que a gente conta com esse serviço tão maravilhoso. Então, doutor José Carlos, eu deixei aí uma situação, né? Aquela tentativa de vou entrar na justiça contra tal pessoa. Como é que a gente para na conciliação? Como é que a gente chega até ela? Perfeito. Então, primeiro, você vai me permitir, eu acho que precisa acontecer uma reinvenção da advocacia, precisa existir uma reinvenção da magistratura. Isto porque não tem mais cabimento quando alguém procura por um advogado, ele simplesmente fazer uma petição e distribuir isso no Poder Judiciário. Não, hoje ele tem que analisar a expertise, o tempo, o custo, e daí procurar, porque hoje nós temos algumas opções. Então, mas se a pessoa quer ir sozinha também, ela também é facultada a ela fazer isso. Então, ela vai procurar por um centro judiciário de solução de conflitos, e hoje em São Paulo nós temos, considerando os centros e os postos correspondentes, nós temos aproximadamente 300 em funcionamento. Então, é bastante gente e nós temos aproximadamente 4.000 conciliadores e mediadores aptos a atender essas pessoas dentro das suas necessidades. Então, ela vai procurar por um centro judiciário e hoje acho que vai aparecer aí uma tira com um endereço
virtual que a pessoa pode procurar, e aí ele vai ser direcionada para o melhor lugar. Então ela vai até lá, faz a sua reclamação por si ou através do seu advogado, e a outra parte vai ser convidada a comparecer, e aparece aí o conciliar@tjsp.jus.br, onde todas as informações poderão ser prestadas. Então a outra parte será convidada a vir, e aí através desses meios conciliatórios, esses meios autocompositivos, desses especialistas na matéria, então essa questão poderá ser solucionada pré-processualmente, ou seja, antes de existir um processo judicial. Se já existir um processo judicial, nada impede também que as pessoas busquem uma conciliação dentro dele, porque tudo isso confere celeridade, tudo isso confere a certeza de que o que vai ser resolvido não é um processo, mas sim uma crise de direito material que deu origem ou que pode dar origem a uma palavra, porque são duas situações distintas: resolver um processo e resolver uma crise. Perfeito. Então, nem sempre resolvendo um processo se resolve uma crise. E esse serviço é gratuito? Gratuito. Olha, gratuito. Gente. E é um caminho, pelo que eu estou percebendo, muito mais tranquilo e um caminho mais curto também, né? Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque eu atuo nisso já há algum tempo, sou um apaixonado por esta matéria e não tenho dúvida de que realmente é o caminho mais célere, é o caminho mais rápido para uma tentativa de resolução de conflitos. Porque aqui, Cláudia, é muito importante que a gente deixe claro, e esse exemplo eu sempre tiro de um filme que eu assisti, um filme brasileiro, O Vendedor de Sonhos, eu não sei se você já assistiu. Sim, maravilhoso. Maravilhoso, com o Dan Stuba, que tem numa cena que ele protagoniza com o próprio vendedor de sonhos, que ele está querendo se suicidar, e a pessoa no mesmo degrau dele ali do prédio, fala: olha, se você quisesse se matar, você já teria se matado. Ele falou assim: quem é você? Ele falou: eu sou o vendedor de sonhos. Ele falou: e o que faz um vendedor de sonhos? Ele falou: troca um ponto final por uma vírgula. E é exatamente esse o que acontece dentro da conciliação e mediação, Cláudio. O importante é o restabelecimento do diálogo. O importante é as pessoas se falarem, porque hoje só faz isso através de interposta pessoa, fazendo com que os magistrados por vezes atuem como aqueles homens do mito da caverna. Vejam tudo através de uma imagem que, na maioria das vezes, é totalmente irreal. Nossa, que trabalho bonito. Que bom a gente saber que existe, porque não é todo mundo que sabe. Eu fico feliz, porque para mim essa pauta hoje é uma prestação de serviço à comunidade, porque muita gente não sabe, e é um serviço bonito, um serviço que envolve amor, porque não existe, eu acho, que nada melhor do que a conciliação, mesmo que tenha que haver a divisão material, mas isso é maravilhoso. Meus parabéns, viu? Muito obrigado. Não, eu quero estender esses parabéns aos conciliadores e mediadores, porque eles são os verdadeiros protagonistas disso. E para que você tenha uma base, a gente tem como lema um ensinamento do Carl Jung, quando se fala de conciliação e mediação. Porque Carl Jung deu um ensinamento fantástico e que calha perfeitamente aquilo que é feito na conciliação e mediação. Ele disse: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. E é isso que os nossos conciliadores procuram ser. Almas humanas, porque sabem que vão tratar com almas humanas. Maravilha. Muito obrigada pelo assunto. Estenda os meus parabéns aos conciliadores também. E volte outras vezes para a gente falar mais sobre esses métodos maravilhosos de conciliação judicial. Eu vou deixar mais uma vez aqui o site, o e-mail para as pessoas entrarem em contato, tá bom? Perfeito. Olha, eu estou sempre à sua disposição, Cláudia. E existem outros temas que também são muito interessantes, que a gente pode utilizar como pauta, porque envolve muito, muito, muito a população.
envolve muito o jurisdicionado. E são serviços que estão à disposição e que ninguém conhece. Então a gente vai divulgar tudo isso aqui porque o nosso público merece conhecer. Obrigada, doutor José Carlos Ferreira Alves. E olha, parabéns pelo São Paulo, que eu sei que o senhor é um São Paulino torcedor, fanático. Mas muito. E coincidiu hoje da gente falar depois daquela vitória esplendorosa do São Paulo sobre o Flamengo, né? Olha, nem fala, hein? Parabéns pro São Paulo. Tudo de bom, boa tarde. Muito obrigado. Cláudia, foi um prazer enorme. Muito obrigado por essa oportunidade que você nos concedeu de falarmos sobre esse assunto que, para mim, é tão caro. Muito obrigada, doutor. Bom, né? A gente segue assim. E olha, gente, é importante mesmo. Prometi aqui com o doutor José Carlos e eu vou cumprir. A gente precisa entender. Você vê, tem um monte de coisa à nossa disposição que a gente nem sabe nem usa. E às vezes a gente vive aí cheio de problema porque não está usando aquilo que foi feito para o nosso uso, né?